Vamos falar de saúde. Todo mundo conhece alguém que, após a infecção pela Covid-19, ficou mais esquecido ou com mais dificuldade para dormir. A incidência de problemas psicológicos em pacientes que foram contaminados pelo coronavírus foi estudada por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. Os profissionais estão à frente do maior estudo do tipo no país. Uma das frentes do trabalho analisou ressonâncias de pacientes que tiveram sintomas leves da doença e tinham queixas de problemas neurológicos. O resultado foi uma descoberta de atrofia na região do cérebro responsável pelo raciocínio e atenção. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Victor Corazzola Carregari, que é doutor em Biologia Funcional e um dos responsáveis pela pesquisa. Oi, Victor, bom dia, seja bem-vindo. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, Victor, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre essa situação de esquecimento, a gente muitas vezes até leva na brincadeira, mas esse assunto é bem sério, né? Doenças muito importantes, como depressão e ansiedade, podem estar entre as consequências da Covid-19. A Covid-19 pode influenciar diretamente na questão emocional? Sim, a gente viu, na verdade, né, que ocorre uma atrofia na região do córtex parafrontal, que é a região mais da parte da frente do cérebro, né? Que ela está responsável pela parte de fala, memória, raciocínio lógico. E a partir disso foi feitos testes, né, de anamnese, enfim, diversos testes para estudar e analisar se essas atividades, essas características estavam sendo afetadas por pessoas que tiveram o Covid-19 e até mesmo o Covid-19 leve, né? A gente viu que sim, que essas pessoas tinham uma perda da atividade cognitiva, ou seja, uma perda das funções do dia a dia em relação quando a gente fala em memória, que seriam os lapsos de memória e coisas relacionadas desse tipo. Olha, isso é interessante. Então, quer dizer que as pessoas, mesmo aquelas que não foram internadas, mesmo aquelas que não apresentaram casos graves da doença, também tiveram diferenças. Mas essas alterações, esses problemas, eles se manifestam da mesma forma em quem teve o caso grave e o caso leve da doença? Então, os sintomas especificamente neurológicos, né? Quando a gente fala de casos graves, aí você entra com diversos outros efeitos secundários que a doença causa, né? Que é a falta de oxigenação. Então, normalmente os sintomas costumam se agravar, mas não diretamente, talvez, pelo efeito do vírus em si, né? Isso a gente ainda não consegue afirmar. O que a gente sabe, como o estudo foi feito, é baseado praticamente 100% em pacientes não graves, o que a gente consegue ver é que realmente, mesmo em pacientes não graves, existe uma sequela e pode estar causando um problema, né, no dia a dia de pessoas que contraíram a doença e por acaso vieram a ter esses sintomas neurológicos de forma mais prolongada, né? Mas os sintomas a gente vai fazer um acompanhamento, a doutora Clarice Assuda, que está coordenando essa parte da parte clínica, né, do Hospital das Clínicas do Unicamp. Ela vai continuar fazendo esse acompanhamento por 3 anos, para a gente entender, né, se essas sequelas são de longa duração ou se são sequelas que a gente pode ter uma resolução a curto prazo, né? Então, isso tudo ainda está sendo avaliado, né, mesmo o estudo já tendo sido publicado e a gente já ter tido as respostas bastante interessantes e bastante surpresas, né, surpreendentes. A gente vai acompanhar esses pacientes por mais 3 anos para analisar se essas sequelas são ou não duradouras. A gente espera que não, né, Victor? Agora, a dificuldade para encontrar palavras, dificuldades de concentração, isso é constantemente relatado? O que é mais relatado é exatamente isso, né? São aqueles lapsos de memória. Por exemplo, você está executando uma ação durante o seu dia a dia, né? Você está fazendo um relatório para o seu trabalho ou alguma atividade que requer um pouco mais de concentração e você, por um segundo que você se distrai, você perde todo, né, o fio da meada, né? Você esquece completamente o que estava sendo feito e você é o que a gente chama de lapso de memória. Você se esquece do caminho que você estava percorrendo, né, para fazer aquilo. Isso
no nosso estudo a gente viu que pode ser uma consequência dessa morte neuronal causada por um distúrbio, né, que o coronavírus causa nas células que nutrem os neurônios, ou seja, nas células que dão suporte para esses neurônios, né, que são os astrócitos, né? Então, a gente conseguiu entender que uma falta de produção de energia desses astrócitos causa um problema que pode estar afetando esses neurônios e que vão causar esses lapsos de memória, né? Além das análises das ressonâncias, o trabalho também investigou o tecido cerebral de pessoas que morreram de Covid-19. Como que esse trabalho foi feito e a quais conclusões vocês conseguiram chegar? Esse trabalho foi feito através de um outro grupo de pacientes, né? Nós tivemos, o pessoal da USP Ribeirão Preto analisou 26 pacientes, onde a gente identificou, aliás, o primeiro grupo no mundo, né, a identificar o SARS-CoV-2, o vírus do coronavírus no cérebro, né? Dentro desses 12 pacientes, desses 26 pacientes, e das quais a gente fez de 5 pacientes análises mais aprofundadas. Depois, um outro grupo experimental de pacientes que vieram a falecer de Covid-19, também com sintomas neurológicos, eles vieram de São Paulo, né, do doutor Paulo Saldiva, e a gente fez uma análise que é chamada de proteômica, o que seria isso, né? A gente entendeu toda a modificação a nível molecular, ou seja, nos mínimos, né, dentro das nossas células, elas têm diversas atividades que elas fazem para estar funcionando corretamente. Então, para produzir energia, para se comunicar com outra célula. Então, isso é feito através de proteínas, né, que são pequenas moléculas ou pequenos pedacinhos, né, que fazem com que ocorram essas funções. Então, a gente usou parte desse tecido cerebral provindo de autópsia, né, para fazer uma análise para entender se esse vírus estava modificando todo esse funcionamento dessas células, né, que estão presentes no cérebro. E o que a gente viu é que sim, ocorre uma grande alternância, né, uma grande mudança dentro desse padrão dessas proteínas que deveriam ter uma normalidade, né, comparadas, obviamente, com pacientes controle, com cérebros de pacientes controle que vieram a falecer de outra enfermidade, no caso câncer, né? E a gente conseguiu ver que ocorre uma grande mudança, né, nesse padrão. Ou seja, esse vírus está entrando de alguma forma, não que entre em todas as pessoas que têm Covid, que fique bem claro isso, né? O SARS-CoV-2 não é capaz de entrar em todos os pacientes, né? Ele tem uma porcentagem aí de pessoas que podem vir a ter o SARS-CoV-2 que vai penetrar dentro do cérebro, mas a gente viu que sim, ele é capaz de penetrar e ele é capaz de causar essas alterações no cérebro. A pesquisa de vocês também incluiu pessoas vacinadas e não vacinadas. Teve alguma diferença nos resultados? A gente pode dizer de alguma forma que a vacina ajuda a evitar essas sequelas ou não? Esse estudo foi iniciado em março de 2020, né? Então a gente não tinha nem resquício da vacina ainda, a gente não tinha nem a possibilidade de imaginar que teria sido desenvolvida tão rápido a vacina assim, né? Então a gente não tem estudos com pessoas vacinadas para esse estudo, né? Mas sim, a gente tem visto que com a vacinação e como a vacinação induz, né, a produção de anticorpos, que são os soldadinhos, né, dentro do nosso organismo, que vão combater esse vírus, né, que vão impedir com que esse vírus entre dentro das células, a gente viu que com o aumento desses anticorpos circulantes, a penetração do SARS-CoV-2, ou seja, do vírus, também diminui, ou seja, a capacidade dele de infectar novas células e novos tecidos também diminui. Então, sim, né, a vacinação, além de prevenir que você tenha casos graves ou que você tenha até mesmo contágio da doença em menor escala, né, em menor quantidade, obviamente a efetividade é menor, mas a gente também viu que mesmo sintomas como os neurológicos são diminuídos após a vacinação, né? Então mais um dos benefícios que a vacinação traz para a população. Então, só para a gente entender, nós que somos leigos, a Covid tem um alvo específico no cérebro? Ela ataca alguma parte específica? Isso. Ela tem uma especificidade para uma célula que chama astrócito, né?
A gente tem dentro do tecido, né, nervoso central, dentro do cérebro, né, a gente tem diversos tipos de células dentro lá para fazer funcionar tudo direitinho, né? As principais células para raciocínio, fala, movimento, tudo que a gente faz, né, de atividades do dia a dia são os neurônios que são responsáveis por essas atividades. Mas para que esses neurônios funcionem, eles precisam de células de apoio, né? Essas células de apoio são a microglia, os oligodendrócitos e os astrócitos, né? São células de suporte ali, né? Como se fosse, por exemplo, um passarinho que acabou de nascer, ele precisa da mãe para ser alimentado, né? Então, nesse caso, quem faz isso no nosso tecido nervoso central são essas células chamadas astrócitos também, né? Grande parte deles são essas células que fazem. E o que a gente viu no nosso estudo é que esse vírus ele tem uma especificidade para esses astrócitos, né? Ele gosta mais dessas células do que dos neurônios, por exemplo. A gente viu, sim, infecção de neurônio, mas em muito baixa escala, ou seja, muito pequena quantidade de células neuronais que foram infectadas, né? Então, os neurônios não estão sendo afetados diretamente, mas sim essas células de suporte. E a partir do momento que ocorre a infecção das células de suporte, a gente vê uma morte maior desses neurônios, né? E isso está diretamente associado às mudanças que o vírus causa dentro dessas células. Tá ótimo, Victor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar expondo um pouco o nosso trabalho, né? É um trabalho que teve, como você já disse, né, foi em conjunto com 5 instituições de renome aqui do Brasil, o pessoal da USP Ribeirão, o pessoal aqui da Unicamp, o pessoal da USP São Paulo, o pessoal do IDOR lá do Rio de Janeiro. Então, assim, foi um trabalho muito colaborativo e de muita dedicação em um tempo onde não foi muito fácil estar trabalhando, né, devido foi durante exatamente o processo de pandêmico mais grave, né? Então, assim, eu agradeço também aos meus colaboradores aí no trabalho e agradeço a vocês pela oportunidade. Sempre importante, né, a gente destacar esse tipo de trabalho, porque leva informação a quem está em casa nos assistindo nesse momento. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.